Capítulo 171. Ignitando as chamas 1. The Author's POV. Abrindo bem os olhos, Kevin exclamou incrédulo. Você está planejando começar uma guerra. Pondo meu dedo nos lábios, fiz um gesto para Kevin se calar e balancei a cabeça. Não me interprete mal. A guerra sempre iria acontecer, independentemente do passado, presente e futuro. Tudo o que estou fazendo é apenas antecipar a data em que a guerra acontecerá. Franzindo a testa, após um momento de reflexão, Kevin assentiu. Acho que você está certo. Com base no que ele viu nos últimos dias, realmente parecia que uma guerra era inevitável. Desde a forma como os orcs buscavam desesperadamente comida todos os dias para sobreviver, até como eram forçados a viver em um lugar completamente desolado. Uma guerra era, de fato, inevitável. Sim. Observando Kevin, que parecia ter acreditado no que disse, balancei a cabeça em segredo. Ingênuo. Na verdade, o que eu disse era uma grande mentira. A guerra que parecia estar se aproximando nunca vai acontecer. Na novela, anos depois, quando Kevin chegasse em Morra, a guerra que deveria acontecer nunca ocorreu. Na verdade, quando ele chegasse, a situação em Morra seria drasticamente diferente, já que os orcs teriam reconquistado 40% das terras de Morra. A razão pela qual os orcs conseguiram recuperar as terras se devia principalmente ao fato de que os demônios foram forçados a enviar algumas de suas tropas embora devido a um certo evento que ocorreria em um futuro próximo, que poderia ser mais ou menos ligado a Kevin sendo a fonte. Deixando isso de lado, a guerra que parecia estar pairando sobre este mundo nunca iria acontecer. Mas Kevin não precisava saber disso. Se ele soubesse que estávamos prestes a começar uma guerra que nunca iria acontecer, provavelmente nunca teria concordado com meus planos. Acho que isso ia contra seus princípios como alguém que tinha um complexo de herói. Mas, para ser sincero, eu não me importava. Para mim, além das pessoas próximas a mim, nada mais importava. Se eu tivesse que começar uma guerra para alcançar meus objetivos, que assim seja. Eu vou fazer isso acontecer. Especialmente porque meu objetivo era infiltrar-me em Cetin. A cidade que outrora foi a capital de Morra e agora estava sob o domínio dos demônios. Ir para Cetin era imprescindível, pois tudo o que eu queria estava lá. Seja a cura para a maldição do quebrador de mentes, a flauta de Artemis, o item de Angélica e algumas outras coisas que eu queria, tudo estava localizado lá. Ao iniciar uma guerra, eu estava essencialmente tentando desviar a atenção dos demônios daquela cidade para que eu pudesse me infiltrar e pegar tudo o que queria enquanto os demônios mais fortes estivessem lutando. E uma vez que eu pegasse tudo, não precisaria procurar formas de escapar, pois faria com que Kevin criasse um portal de volta para a Terra para que eu pudesse fugir. Sabendo disso, eu sabia que tudo o que precisava fazer era me infiltrar na cidade. Com isso, não precisando pensar em um plano de fuga, eu poderia agora me concentrar plenamente em acender as chamas da guerra. Voltando minha atenção para Kevin, comecei a explicar a ele o plano atual. Preste atenção, Kevin, como você provavelmente já sabe, para eu alcançar meu objetivo, preciso começar uma guerra. E a coisa que você está prestes a fazer agora é extremamente importante. Assentindo, o rosto de Kevin ficou sério enquanto ele prestava atenção. Ok. Pausando e olhando nos olhos de Kevin, eu disse suavemente. Seu objetivo é simples, destrua o armazenamento de alimentos deles. Esse ponto era autoexplicativo. Com os orcs sem armazenamento de alimentos, seriam forçados a sair da cidade em busca de comida. E a única maneira que poderiam fazer isso no momento seria através de saques e ataques a cidades demoníacas no hemisfério norte do mundo. Isso obviamente enfureceria os demônios e criaria mais conflitos entre eles. Mas peraí, isso realmente seria suficiente para começar uma guerra total contra os demônios? A resposta era não. Simplesmente destruir o armazenamento de alimentos não era suficiente. Embora isso certamente escalasse o conflito entre as duas partes, isso não era o gatilho que iniciaria a guerra. Destruir o suprimento de alimentos era apenas como mover um peão. Simplesmente moveu o jogo para frente. Não terminou o jogo. O que realmente iniciaria a guerra dependia de mim. Felizmente, já havia pensado nisso antes de vir aqui, pois todos os meus preparativos estavam prontos. Olhando para o anel negro em meu dedo, um sorriso sutil surgiu em meus lábios. Você logo entrará em cena. Onde está o armazenamento de alimentos deles? Enquanto olhava para o anel negro em meu dedo, a voz de Kevin me tirou de meus pensamentos ao perguntar sobre a localização do armazenamento de alimentos. Ouvindo a pergunta de Kevin, minha mente parou por um segundo enquanto eu respondia. Sem ideia. Franzindo a testa, Kevin ficou surpreso e perguntou. Então como vamos fazer isso?
Qual era o sentido de destruir o armazenamento de alimentos, se eles não tinham ideia de onde estava? Além disso, considerando quão importante era, definitivamente estava escondido em algum lugar dentro da cidade. Não era como se eles fossem tornar a localização conhecida, pois isso seria basicamente revelar sua fraqueza para todos. Embora os orcs fossem estúpidos, eles não eram tão estúpidos assim. Olhando para a cidade e vendo quão grande ela era, Kevin estimou que levaria muito tempo para ambos sequer terem uma pista de onde estava o armazenamento de alimentos. Além disso, como eles só tinham um mês aqui, desperdiçar tempo procurando pelo suprimento de alimentos não era a coisa mais ideal. Entendendo as preocupações de Kevin, eu o tranquilizei. Não se preocupe, embora eu possa não saber onde está o armazenamento de alimentos, eu conheço alguém que sabe. Surpreso, Kevin perguntou: quem? Sorrindo de forma misteriosa, olhei para a grande estrutura piramidal circular à distância. Você já o conheceu. Pensando por um momento e finalmente percebendo algo, com os olhos bem abertos, Kevin disse: espera, você não está falando do... Assentindo, confirmei a suposição de Kevin. Sim, nosso próprio comandante Silug. Pausando por um segundo enquanto admirava a Torre Negra no centro da cidade, continuei lentamente. É apenas um palpite, mas por causa do fiasco com o suprimento de alimentos, ele provavelmente vai ser rebaixado. E considerando quão influente ele é no exército, como vimos há pouco, o chefe orc provavelmente não permitirá que ele entre no exército novamente para tentar diminuir sua influência. O que significa que só resta uma opção. Interrompendo-me, Kevin disse: proteger o suprimento de alimentos. Olhando para Kevin e vendo que ele havia entendido, assenti. Sim, considerando sua força e status, se ele não vai fazer parte do exército, a coisa mais lógica seria ele proteger o suprimento de alimentos. Qualquer outro papel seria um desperdício de seu talento. Pausando por um segundo, olhei para Kevin e continuei. Então, se você segui-lo discretamente, saberá a localização do suprimento de alimentos. Colocando a mão no queixo enquanto fechava os olhos e pensava por um momento, após alguns segundos, Kevin assentiu com a cabeça. Isso faz sentido. Além disso, espionar ele não deve ser muito difícil, considerando que os orcs aqui não são bons em detectar mana. Sim. Ouvindo o comentário de Kevin, assenti com a cabeça. Felizmente, ele era inteligente o suficiente para entender meu raciocínio. Como Kevin e eu éramos humanos, era muito mais fácil para nós nos esgueirarmos em Gud-Kodror. A razão é que os orcs aqui tinham zero autoconsciência em relação aos humanos, mais especificamente a mana. Isso porque mana e humanos não eram algo que deveria existir em Imorra, um planeta habitado apenas por orcs e demônios. Naturalmente, como humanos não deveriam existir aqui, não é surpresa que os orcs não conseguissem detectar flutuações de mana que vêm dos humanos. Eles simplesmente não estavam cientes disso, e mesmo que estivessem cientes, teriam desconfiado, já que humanos não deveriam existir neste planeta. Em resumo, isso facilitou muito para Kevin e eu nos esgueirarmos pela cidade sem sermos pegos. Ainda assim, só porque era mais difícil para eles nos detectar, não significava que eles não podiam. Se chegássemos muito perto deles, poderíamos facilmente ser detectados pelo som da nossa respiração e batimentos cardíacos. Com os orcs focando principalmente em seus corpos, seus sentidos eram muito mais evoluídos que os nossos. Não seria estranho para eles nos detectarem apenas pelo cheiro. Mas isso era aceitável. Se nos mantivéssemos longe o suficiente, conseguiríamos espiar os orcs facilmente. Além disso, como já disse antes, Kevin e eu éramos humanos, nosso cheiro não era algo que os orcs pudessem entender, a menos que eles vissem humanos de perto, o que não deveria ter acontecido. Então, embora fosse possível, as chances de eles nos perceberem pelo cheiro não eram muito altas. Isso foi comprovado em nosso caminho para a cidade com o exército orc. Certo. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais Kevin estava convencido do plano. Ele compartilhava um pensamento semelhante e compreendeu instantaneamente a essência do plano. Definitivamente poderia funcionar. Olhando para mim, ele perguntou: posso fazer isso, mas o que você vai fazer? Apontando para mim mesmo, perguntei: eu? Sim, você vai comigo. Balancei a cabeça, recusando imediatamente. Não, eu não irei. Então o que você vai fazer? Bem, você saberá em breve. Se eu dissesse agora, isso estragaria toda a surpresa. Meu plano precisava de Angélica, então não poderia revelar muito ou as coisas poderiam ficar complicadas. Afinal, os dois já haviam se encontrado.
Apenas de pensar na conversa que teríamos assim que ele descobrisse sobre Angélica me dava dor de cabeça. Vamos evitar que os dois se encontrem. Deixando isso de lado, agora que expliquei tudo para Kevin, estava na hora de colocar o plano em ação. Olhando para Kevin, disse: Vamos nos separar por agora, volte para mim em 2 dias assim que descobrir algo. Olhando nos meus olhos, Kevin assentiu com a cabeça enquanto se virava e seguia em direção ao centro de Gudkodror. Certo, vou te encontrar assim que descobrir algo. Sovosh. Observando a figura de Kevin se afastar à distância, meus olhos se voltaram para a grande torre no meio da cidade. Logo, o canto dos meus lábios se curvou para cima enquanto eu murmurava suavemente: Estou genuinamente curioso para saber como seria uma guerra total entre orcs e demônios. Dando de ombros enquanto me virava, sabia que não precisaria esperar muito para obter minha resposta. Capítulo 172. Ignitando as chamas 2. The Author's POV. Acho que consegui. Em pé no topo de uma casa alta e plana, com binóculos nas mãos, Kevin fitava a distância, em direção a uma casa bastante discreta, que se parecia com qualquer outra presente na cidade. Enquanto observava a casa ao longe, Kevin se esforçava para esconder sua presença. Embora estivesse longe, nunca era demais ser cauteloso. A razão pela qual ele estava sendo especialmente cauteloso era que finalmente havia descoberto onde estava localizada a reserva de comida. Esquintando os olhos ao olhar pelos binóculos, abaixando um pouco a cabeça, Kevin sussurrou para seu relógio: Encontrei o armazenamento de comida. Assim como Hen lhe dissera 2 dias atrás, Silug realmente havia sido rebaixado e designado para guardar o depósito de alimentos. Assim, seguindo Silug à distância, Kevin conseguiu rapidamente localizar o armazenamento de comida e, a partir daí, passou os últimos dias observando. Desde o padrão de comportamento de Silug até o tempo que ele passava guardando o espaço de armazenamento, assim como a duração de suas pausas e quem o substituía durante esses intervalos. Ele sabia de tudo. Enquanto seus pensamentos pausavam ali, pensando em Silug, Kevin não pôde deixar de se impressionar com as habilidades analíticas de Hen. Com apenas algumas pistas, ele conseguiu deduzir a despromoção de Silug. E a partir daí, basicamente, deduzir a localização da reserva de comida escondida, que deveria ser desconhecida pela maioria. Era realmente impressionante, e Kevin sabia que, em comparação a Hen, ele era muito inferior nesse aspecto. Após uma breve pausa, que trouxe Kevin de volta a seus pensamentos, a voz de Hen ecoou pelo alto-falante do relógio. Onde exatamente está o armazenamento de comida? Área Sul. Área Sul? HM. Entendi. Ainda olhando para casa ao longe com os binóculos, Kevin perguntou: Quando devo prosseguir? Após uma breve pausa, a voz de Hen mais uma vez ecoou pelo alto-falante do relógio. Você pode fazer isso agora, talvez? Estou praticamente pronto do meu lado também, ou você precisa de mais tempo? Precisamos agir juntos ou isso pode não funcionar. Sim, minhas preparações estão quase prontas. Pausando por um segundo, Kevin perguntou com cuidado para ter certeza de que entendeu o que deveria fazer. Você só precisa que eu destrua o armazenamento de comida, certo? Não entrar e pegar algo. Não, apenas destrua o armazenamento de comida. Acenando com a cabeça, Kevin respondeu: Certo, começarei a operar em 2 horas, te avisarei quando começar. 2 horas. Observando o prédio ao longe, Kevin decidiu agir após mais 2 horas. A razão para isso era que era o tempo que ele estimava que Silug levaria para fazer uma pausa. Tendo visto a força de Silug em primeira mão, Kevin sabia que era melhor agir uma vez que ele estivesse ausente, pois ele era simplesmente poderoso demais. Uma vez que Silug saísse, Kevin teria cerca de 15 a 30 minutos para agir. Mais do que isso, e ele correria o risco de ser descoberto por Silug, o que não poderia acontecer. Especialmente porque Hen lhe dissera especificamente que ele não poderia ser visto, pois isso arruinaria todos os planos. Embora Kevin não soubesse o que isso significava, ele sabia que precisava completar essa missão sem deixar rastros de sua presença. Tomando nota de quando Kevin iria agir, a voz de Hen mais uma vez ecoou pelos alto-falantes do relógio. Ótimo, 2 horas parecem boas. Boa sorte. Certo, te mando uma mensagem em breve. Tac. Desligando seu relógio, Kevin fechou os olhos lentamente e retirou um pequeno drone preto de seu espaço dimensional. Depois, colocando os binóculos de lado, Kevin ativou sua habilidade F's limpeza mental enquanto lançava o drone no ar. Fau! Logo após o drone deixar sua mão, ele desapareceu na distância. Observando a área onde o drone costumava estar, Kevin murmurou suavemente:
Está na hora de eu me mover. No lado norte de Gud Kodror, descansando silenciosamente no telhado de um prédio, olhei para um certo edifício à distância. Com o preto sendo a cor mais proeminente, uma infraestrutura de aparência bastante única surgiu em minha visão. Por fora, a casa parecia grandiosa e intimidadora. Usando madeira de carvalho escuro para construir a estrutura da casa, presas afiadas de osso se projetavam do lado da casa enquanto grandes bandeiras vermelhas tremulavam no ar, aumentando ainda mais a sensação de intimidação. Fitando o prédio à minha frente, respirei fundo. A construção que eu estava observando era o local onde o jovem chefe, Ornaraug, residia. E provavelmente o último lugar onde ele viverá. Isso mesmo, a próxima parte do meu plano consistia na assassinação de Zornaraug, o próximo chefe orc. Apenas assassinando-o tudo irá ocorrer como eu imaginei. Depois que perceberem que seu jovem chefe havia morrido, os orcs, naturalmente, não ficariam parados. Talvez o chefe orc ainda conseguisse manter a racionalidade após a morte do filho, pois não poderia declarar guerra contra os demônios por causa de seus sentimentos pessoais. No entanto, isso só seria se a morte de seu filho fosse a única coisa que acontecesse. Infelizmente para eles, a morte de Zornaraug não seria a única coisa que aconteceria hoje. Fitando o lado sul de Gud Kodror, um leve sorriso surgiu em meus lábios enquanto murmurei: "Deixo isso com você, Kevin." Com Kevin cuidando do armazenamento de suprimentos e eu assassinando Zornaraug ao mesmo tempo, todas as peças que eu havia colocado em movimento começariam a se encaixar para a única jogada que eu buscava, uma guerra total entre os orcs e os demônios. Enquanto meus pensamentos pausavam ali, olhando para o anel em minha mão, murmurei suavemente: "Você está pronta, Angélica?" "Sim." "Você sabe o que tem que fazer, certo?" Após uma breve pausa, Angélica respondeu: "Matar o jovem orco usando meus poderes." Acenando com a cabeça, eu lembrei: "Sim, certifique-se de se expor assim que for para o golpe final. Somente uma vez que souberem que foi um demônio que matou Zornaraug, tudo começará a fazer sentido. E para que isso aconteça, que melhor maneira do que ter um demônio realmente o matando?" Após um breve segundo de silêncio, Angélica perguntou: "Matar ele significa que cumpri meu lado do acordo?" Negando com a cabeça, respondi: 80% lá, vou precisar de você para mais uma coisa depois disso." Ela ainda tinha mais um papel a desempenhar. Depois disso, ela praticamente não seria mais útil para mim, mas isso estava bem. Afinal, uma vez que ela terminasse suas partes, Imorra seria consumida pelas chamas da guerra. E para que isso acontecesse, eu precisava que Zornaraug morresse. Ouvindo minha resposta, Angélica concordou: "Certo." Desde que pudesse alcançar o nível de Visconde, Angélica não se importava em matar um orc ou até mesmo demônios. O que mais importava para ela no momento era sua força. Qualquer outra coisa era secundária. Bom. Vendo Angélica concordar, o sorriso em meu rosto se aprofundou. Naturalmente, matar Zornaraug era a principal razão pela qual eu a trouxera comigo. Com ela matando Zornaraug através de seu poder demoníaco, tudo seria atribuído aos demônios. Embora os orcs não pudessem detectar mana, se eu fosse a pessoa responsável pela morte de Zornaraug, as chances de eles atribuírem a culpa aos demônios seriam baixas. Podem até assumir que foi outro orc que fez isso por despeito ou para se tornar o próximo chefe. A razão pela qual não gostariam de culpar os demônios era porque, quando os demônios matam, geralmente deixam uma energia demoníaca residual distinta no ar, quase como uma assinatura, facilitando a compreensão de que eram realmente eles os responsáveis pelo incidente. Se eu fosse o responsável pela morte de Zornaraug, então os orcs poderiam ter dificuldades em conectar isso especificamente aos demônios, pois eu não poderia deixar nenhuma energia demoníaca. HM. Enquanto estava no meio de meus pensamentos, de repente senti algo à distância. Logo um sorriso apareceu em meu rosto enquanto dizia: "Oh, ele está vindo. Se prepare, Angélica, estamos prestes a nos mover." Caminhando em direção à casa que eu estava observando do prédio onde estava, vi a figura de um jovem orc acompanhado por outro orc se aproximando lentamente da casa. Zornaraug e seu guarda-costas. Após ter observado o padrão de comportamento de Zornaraug e suas rotinas nos últimos 2 dias, eu basicamente peguei a essência da situação. E eu tinha que dizer, estava bastante desapontado. Isso se devia principalmente ao fato de que Zornaraug só tinha um guarda-costas com ele o tempo todo. Sim, apenas um guarda-costas. O fato de Zornaraug, o próximo chefe orc, ter apenas um guarda-costas com ele era bastante chocante. Ele estava tão confiante a ponto de achar que ninguém o atacaria? Embora sua força estivesse em torno do nível Deu,
o que é incrível para alguém da sua idade. Em um espectro mais amplo, ele estava entre os indivíduos mais fracos que residiam na cidade. Quanto ao seu guarda-costas, pelo que observei, eu estimaria sua força em torno do nível C mais AB, o que era honestamente muito baixo, não condizendo com o status da pessoa que estava protegendo o próximo chefe. Para piorar as coisas, o guarda-costas não entrou na casa de Zornaraug, ficando do lado de fora. Parece que Zornaraug não se importava nem um pouco com pessoas tentando assassiná-lo. Ele estava tão confiante em sua força e origem. Pensando até aqui, balancei a cabeça. Ele ainda era um filhote depois de tudo. Orgulhoso e arrogante. As duas receitas para o desastre. Embora parecesse um desabafo da minha parte, eu estava genuinamente bastante feliz com esse desenvolvimento, pois facilitava minha vida. Originalmente, eu havia feito muitas preparações para isso, apenas para ficar sem palavras com a imprudência deles. Olhando para o anel em meu dedo por alguns segundos, expirei. Acho que é hora de eu agir. Din! Sentindo uma leve vibração em meu pulso, olhando para meu relógio, sabia que era hora de me mover. Parece que Kevin sente o mesmo. Esse era o passo mais crucial dos meus planos. Eu não podia me dar ao luxo de errar. A morte de Zornaraug era a primeira e mais importante peça do meu plano. Uma vez que ele morresse, tudo começaria a se encaixar. Fechando os olhos, uma luz branca envolveu meu corpo por um segundo antes de desaparecer lentamente, como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado por alguns segundos, e ao abrir os olhos, o mundo ao meu redor gradualmente perdeu sua cor. Minha frequência cardíaca diminuiu, e todos os pensamentos distrativos em minha mente desapareceram, enquanto apenas um objetivo se gravava em minha mente. Garantir a morte de Zornaraug. Dando um passo à frente, murmurei suavemente. Indiferença do monarca. Capítulo 173. Ignitando as chamas 3. The Author's POV. Svoocholhos. 2 horas desde o último contato com Ren, guardando os binóculos que tinha em mãos, Kevin pulou do prédio em que estava. Era a hora certa. Tep. Quando seus pés aterrissaram suavemente no chão, Kevin rapidamente se virou e se moveu com agilidade pelas ruas estreitas de Gudkodror. Felizmente para Kevin, agora que não era mais do tamanho de um orc, portanto, não usava pesada armadura que parecia um caminhão, ele conseguia se movimentar pela cidade de forma rápida e furtiva. Este deve ser o lugar. Parando em frente a uma casa de aparência discreta e olhando para seu relógio, Kevin murmurou suavemente. 15 minutos. 15 minutos. Esse era o tempo que Kevin tinha à sua disposição. Depois de notar que Silug estava fazendo uma pausa, Kevin imediatamente entrou em ação e rapidamente chegou ao local onde observou que o armazenamento de alimentos estava localizado. 2 orcs. Olhando para os lados, Kevin avistou 2 orcs circulando ao redor da casa. Embora não parecessem nada de especial, já que não usavam armadura e não pareciam fortes. Kevin não foi enganado. Usando seu drone para vigiar o perímetro, Kevin tinha uma ideia geral da localização de cada guarda nas proximidades, incluindo Silug, que havia ido a uma taverna próxima para comer. Com relação a Silug, pelo que havia coletado nos últimos dias, as pausas dele duravam cerca de 15 a 20 minutos, já que ele voltava rapidamente ao seu posto. Embora odiasse seu trabalho, ele era um orc diligente. Ainda assim, se havia uma coisa que Kevin conseguiu observar, era que sempre que Silug fazia uma pausa, ele tinha que informar os outros guardas sobre sua ausência. Por causa dessa regra, Kevin conseguiu rapidamente descobrir quem eram os outros guardas. E assim, sabia que os 2 orcs diante dele eram guardas. Embora Kevin estivesse mais preocupado com Silug, a força dos 2 orcs à sua frente não era algo para se subestimar. Pelo que observou, em termos de força, eles estavam todos na faixa de classificação C maior que A menor que B, o que era algo que o Kevin atual não conseguia lidar. Independentemente do fato de que tinha um sistema, não havia como lutar contra os orcs com sua força atual. Mas tudo bem, já que seu objetivo era destruir o armazém, Kevin não precisava estar perto deles nem precisava lutar. Olhar para o céu cinza escuro coberto de nuvens, Kevin murmurou suavemente. Está na hora de chover. Pita! Pita! Não muito depois que as palavras saíram de sua boca, uma gota de água caiu em direção ao chão. Após a primeira gota, logo veio outra, e a partir daí mais e mais gotas de água começaram a despencar. Estendendo a mão e sentindo a chuva cair do céu, Kevin retirou de seu espaço dimensional um objeto cilíndrico preto com um botão vermelho na parte superior. Din! Apertando o botão vermelho, Kevin olhou para seu relógio e permaneceu parado. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos.
Certo. Fua. Exatamente 5 minutos após pressionar o botão, Kevin retirou um dispositivo preto em forma de quadrado que se parecia com um pequeno veículo de seu espaço dimensional e o lançou no chão. Plão. Olhando para seu relógio, Kevin tocou na tela e o dispositivo em forma de veículo à sua frente se moveu alguns metros para frente. Está funcionando. Bom. Vendo que o dispositivo funcionava, Kevin acenou com a cabeça em satisfação. O dispositivo que ele estava usando era um dos drones terrestres mais novos disponíveis no mercado da Terra. Equipado com a função de camuflagem mais atualizada e um sistema de redução de ruído, o produto era algo que poderia facilmente infiltrar locais seguros sem ser notado. Embora não funcionasse contra pessoas realmente poderosas, poderia mais ou menos evadir a percepção da maioria das pessoas, a menos que estivessem ativamente procurando pelo dispositivo, e isso seria uma história diferente. Se não soubessem de sua presença, a maioria das pessoas não conseguiria detectá-lo. O que era o suficiente. Felizmente, antes de vir para Imorra, Kevin trouxe o equipamento consigo. Como ele adorava usar esse tipo de dispositivo e gadget, que facilitava sua vida, Kevin naturalmente trouxe os dispositivos com ele. Embora gostasse de lutar com sua espada, se tivesse outra opção mais fácil que não envolvesse arriscar sua vida, Kevin preferiria muito mais essa opção. Ele não era um viciado em batalha, afinal. Lambendo os lábios e controlando o drone através de seu relógio, o dispositivo rapidamente se moveu em direção aos guardas que estavam de pé. Pita! 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 À medida que o drone se movia, a chuva se intensificou, mascarando ainda mais o pouco som que o drone fazia. Enquanto assistia o drone avançar, olhando para o céu, Kevin murmurou suavemente. Acho que os efeitos da Ivy Dorminhoca estão começando a funcionar. Embora o drone que estava usando tivesse dispositivos de camuflagem e redução de ruído muito bons, não era completamente à prova de falhas. Se os guardas estivessem em um estado mental adequado, teriam percebido instantaneamente a pequena trilha que o drone deixava ao se mover pelas poças de água no chão. Mas isso só se aplicava se eles estivessem em seu estado normal. Entretanto, não estavam. E isso se devia a um fator a mais em jogo. Ivy Dorminhoca. Esse era o nome do veneno que Kevin havia colocado no drone aéreo que estava levitando no ar. Usando a chuva como forma de camuflar o veneno, Kevin liberou o veneno no ar através de seu drone. Originalmente, ele planejava alimentar os orcs diretamente com veneno através da comida que comiam na taverna que frequentavam. No entanto, após notar o clima errático, Kevin optou por espalhar o veneno diretamente pela chuva. O veneno era relativamente fraco e não letal, no entanto, foi por ser tão suave que Kevin o escolheu. Com o veneno sendo extremamente fraco, uma vez que entrasse em seus sistemas, os orcs não teriam ideia de que estavam envenenados. Normalmente, os orcs seriam capazes de perceber se um veneno entrasse em seus sistemas devido à sua constituição forte. No entanto, isso só se aplicava a venenos fortes. Se fossem envenenados por um veneno fraco, seus corpos não reagiriam a ele e, assim, não seriam capazes de saber que haviam sido envenenados, que era exatamente o que Kevin tinha em mente, pois o veneno que lhes deu era um veneno que causava uma leve diminuição em suas percepções por um curto período de tempo. A razão pela qual ele escolheu esse veneno era autoexplicativa. Ele queria aumentar as chances do seu veículo terrestre passar por eles. Kevin não queria cometer erros. Enquanto pudesse reduzir as chances de seu plano falhar, ele o faria. Nunca é demais ser cauteloso. E o resultado valeu a pena. Não muito depois que o veneno caiu nos rostos dos orcs, eles pareciam estar mais letárgicos. Embora suas posturas estivessem retas, seus olhos não estavam tão claros e lúcidos como antes, fazendo Kevin entender que haviam sido envenenados com sucesso. Portanto, não muito depois que o drone se moveu, Kevin o conduziu lentamente em direção aos orcs, indo em direção à porta que levava ao armazém. Observando atentamente a visão da câmera em seu relógio, Kevin tocou na tela de seu relógio. Iniciar queda. Assim que Kevin tocou na tela, o veículo parou de se mover. Logo depois, um pequeno compartimento do drone se abriu, revelando vários dispositivos do tamanho de um dedo, cada um com cerca do tamanho de uma aranha. Flick, flick, flick. Não muito depois que as portas do compartimento se abriram, os dispositivos em forma de aranha acenderam com um ponto vermelho no meio. Logo depois, os dispositivos em forma de aranha se afastaram rapidamente do grande veículo e entraram pela porta que levava ao armazém de alimentos através da estreita abertura na parte inferior. Bom. O plano estava quase completo. Observando os dispositivos em forma de aranha entrando pela porta à distância, Kevin sentiu uma leve dor no coração ao recordar que cada um deles valia cerca de 10.000 U. A razão pela qual ele os olhava assim era que todos iriam explodir em breve. Sim, todos estavam carregados com explosivos.
Embora seu poder fosse mais fraco do que o de uma granada comum, quando empilhados juntos, sem dúvida causariam uma enorme explosão. Especialmente porque havia mais de 100 deles. Sabendo disso, Kevin sabia que, uma vez que explodissem, seu dinheiro também se perderia na explosão, mas no final, ele só podia apertar os dentes e suportar, já que o manual da espada de 5 estrelas valia muito mais do que isso. Na verdade, comparar o valor dos dois era como comparar um Ferrari a um Fiat. Uma diferença enorme. Certo, tudo está pronto. Logo após todos os pequenos drones entrarem na casa pela estreita abertura da porta, usando seu relógio, Kevin silenciosamente chamou o drone principal de volta. 3 minutos. Olhando para o tempo em seu relógio, Kevin sabia que estava ficando sem tempo. Em 3 minutos, ele estimava que Silug chegaria. Aumentando a velocidade do veículo terrestre, assim que ele chegou até Kevin, ele rapidamente o pegou e correu o mais longe possível do armazém. Ele não poderia se permitir estar muito perto de Silug, pois ele poderia realmente detectar algo. Depois de correr furtivamente a distância, certificando-se de que estava longe o suficiente, Kevin suspirou aliviado. Isso deve ser longe o bastante. Com uma expressão solene no rosto, Kevin olhou para o armazém à distância. Após alguns segundos, trazendo seu relógio perto da boca, Kevin tocou na tela e murmurou suavemente. 10, 9, 8, 7, 6, 5. No lado oposto de onde Kevin estava, com um olhar frio, Ren observava o orc que estava em frente à casa de Zornaraug, escondido a algumas quadras dele. Neste momento, ele estava parado e observava a casa à sua frente. Ele estava esperando por algo. Din. 10, 9, 8. De repente, Ren sentiu seu relógio vibrar e a voz de Kevin entrou em seus ouvidos. Ouvindo a contagem regressiva, colocando a mão na bainha de sua nova espada, Estrela Sombria, Ren canalizou seus psions de vento e fogo simultaneamente, enquanto faixas azuis de luz começaram a aparecer na guarda da espada. Craca! Craca! 7, 6, 5. A cada segundo que passava, a eletricidade girando em torno da bainha da espada ficava cada vez mais ofuscante, enquanto o som abafado de trovão se tornava mais e mais audível. 4, 3. Olhando para seu relógio indiferente, Ren permaneceu parado. 2, 1, 0. Então a contagem regressiva chegou a 0. Uma vez que isso aconteceu, o silêncio prevaleceu sobre os arredores. No entanto, o silêncio durou apenas um segundo, pois uma enorme explosão logo ressoou à distância. Bom. Good Kodror tremeu. Capítulo 174. Ignitando as chamas 4. The Author's POV. Bom. O que está acontecendo? Sentindo a tremenda explosão à distância, o orc que guardava a casa de Zornaraug olhou na direção de onde a explosão se originou. Por causa da forte chuva, estava difícil discernir o que havia acontecido. Olhando para os lados, o orc deu um passo à frente para ter uma visão melhor do que ocorria. Quem é você? Passo. Passo. No entanto, antes que pudesse descobrir o que havia acontecido, uma figura obscura apareceu a alguns metros de onde ele estava parado. De maneira lenta e firme. Repetindo mais uma vez, o orc gritou. Eu disse, quem é você? Foi recebido mais uma vez com silêncio total. Sentindo que algo estava errado, levantando sua arma, um grande machado de lâmina dupla, o orc gritou novamente, sua voz ecoando nas proximidades e uma poderosa pressão emanando de seu corpo. Já te avisei, diga seu nome. Craca! Craca! Parando a 10 metros do orc, a figura assumiu uma postura enquanto faixas azuis de luz apareciam na ponta de sua espada. Hank! Enquanto encarava a figura à sua frente, o orc ficou surpreso. Isso porque conseguia sentir a força da pessoa. E o que descobriu o chocou, mas não de uma maneira negativa. Ele percebeu que a figura diante dele era apenas de Hank, e algo que estava quase no nível de carne de canhão neste mundo, especialmente para ele, já que estava na borda de C+, e B. Para ele, era como espantar uma mosca. Como alguém tão fraco poderia achar que poderia feri-lo? Você acha que pode me ferir com essa quantidade patética de força? Levantando seu machado de lâmina dupla e apontando para Ren, o orc encarou-o, que permaneceu parado o tempo todo enquanto reunia energia em sua espada. Incomodado por ser ignorado mais uma vez, o orc decidiu agir. Já que você não vai falar, eu vou fazer você falar. Bum! Tensionando seus músculos, o chão sob o orc se quebrou enquanto seu corpo se lançava em direção a Ren. Em um movimento de golpe,
O orc balançou o pesado machado em direção aonde Ren estava parado. Morra! Olhando apaticamente para o orc que se aproximava a velocidades extremas, Ren levantou a mão esquerda e, de repente, estalou os dedos. Estalo! KHH! HU! Assim que Ren estalou os dedos, o orc repentinamente se viu parando de forma abrupta por um breve instante. Em seguida, o mundo ao seu redor ficou tingido de branco e a figura que estava olhando desapareceu. Um sutil som de clique seguiu sua desaparecimento. Clique! O terceiro movimento do estilo Cake, Passo do Vazio. Aparecendo do lado oposto do orc, estava a figura fria de Ren. Atrás dele, um rastro de luz azul surgiu enquanto o som abafado de trovões ressoava continuamente pela área. Craca! Craca! Esguicho! Alguns segundos após a troca, um braço de repente voou para longe enquanto sangue jorrava por toda parte. Tud! No momento em que o braço voou pelo ar, o orc se ajoelhou, apoiando seu corpo em seu machado. KGGH. Se como alguém tão fraco como você pode me ferir? Um orc de rank C+, realmente se feriu com alguém que havia acabado de entrar no rank, é? Humilhante. Se os outros descobrissem o que havia acontecido, ele se tornaria o motivo de risadas da cidade. Pensando dessa forma, sua voz profunda ecoou pela área enquanto ele gritou. Inaceitável! Ele não poderia permitir que uma situação assim acontecesse. Ele precisava matar o fraco que estava diante dele para limpar a vergonha. Inconsciente dos pensamentos do orc, exalando enquanto um ar turvo escapava de sua boca, sentindo uma leve sensação de ardor no lado esquerdo do corpo, os olhos frios de Ren olharam para onde a dor vinha e logo notou que sua mão esquerda estava faltando. Sem raiva, dor, ressentimento ou qualquer emoção visível em seu rosto enquanto olhava para o lado esquerdo do corpo que estava sangrando profusamente. Ignorando o braço faltando e voltando sua atenção para o orc à distância, Ren murmurou suavemente. Pena! Essa foi a primeira vez que ele não conseguiu eliminar seu oponente com um único golpe. Embora o orc diante dele tivesse um pequeno buraco no lado direito do corpo e estivesse um pouco ferido, ele ainda não havia matado seu oponente em um único ataque. Para matar o orc, Ren havia feito preparações amplas com o artefato de gárgula gêmeo e seu movimento mais forte, o terceiro movimento do Cake. Isso deveria ser seu combo mais forte, e ainda assim seu oponente não estava morto. Ele havia falhado. Mas isso estava dentro da estimativa de Ren. Seu oponente era um orc e estava cerca de 2 ranks acima dele. Suas peles e defesas eram muito mais fortes do que as de um humano. Se seu oponente fosse um humano, poderia ter morrido em um movimento. No entanto, infelizmente seu oponente não era humano, pois se especializava em defesa e força bruta. Felizmente, embora ele não o tivesse matado em um único golpe, ainda assim o feriu. Isso era o suficiente para Ren. Você! Fechando a parte direita do peito, o orc encarou a direção de Ren enquanto sua voz profunda ecoava ao redor. Logo depois, à medida que as características de seu agressor se tornavam mais discerníveis, o orc ficou surpreso ao perceber que a figura que o atacou era humana. Humano! Um humano! O que um humano está fazendo aqui? Enquanto olhava para as feições do indivíduo que o atacou, o orc conseguiu identificar que se tratava de um humano. Embora nunca tivesse visto um humano antes, ele tinha conhecimento de sua existência. Portanto, conseguiu rapidamente identificar que seu agressor era humano pelo fato de não ser baixo e não ter orelhas pontudas. Olhando para a figura de Ren à distância, cujo braço estava faltando, o orc lentamente se levantou. Eu pensei que os humanos fossem inteligentes, mas parece que você é estúpido. Posso ver que você é fraco. Como ousam ser como você tentar me matar com essa força patética? Fazendo uma pausa por um segundo, levantando seu machado no ar e colocando-o sobre seu ombro, o orc continuou. Não entendo por que você tentaria lutar comigo, mas em breve reforços chegarão e se você não estiver morto até eu terminar com você, morrerá pelas mãos dos outros. Olhando friamente para o orc diante dele, Ren disse lentamente. Você fala demais, mas seus pensamentos são desnecessários. O perímetro ao nosso redor está selado, ninguém viu ou ouviu nada. Tendo preparado o espaço dimensional ao redor deles com antecedência, ninguém sabia o que aconteceu ali. Embora espaços dimensionais não fossem difíceis de descobrir, agora que a atenção de todos estava voltada para a explosão à distância, Ren sabia que não precisava se preocupar com as pessoas descobrindo o que aconteceu. Pelo menos não por um curto período de tempo. Olhando ao redor e notando uma membrana transparente cobrindo a área onde estava, o orc encarou Ren enquanto gritava. Você acha que isso importa? Com sua força, que diferença faz esse truque patético?
Levantando sua arma, o machado de lâmina dupla, o orc estava prestes a atacar Ren novamente. Esguicho! No entanto, antes que ele pudesse se mover, para seu horror, ele de repente se viu incapaz de mover seu corpo. O que? Olhando fracamente para baixo, o orc logo encontrou uma mão atravessando seu peito enquanto sangue verde respingava no chão. Usando a última energia que conseguia reunir, virando a cabeça para o lado para ver quem era o responsável por matá-lo, o orc logo viu dois olhos olhando friamente para ele. Demônio! Essas foram as últimas palavras que saíram de sua boca enquanto ele começava a perder a consciência lentamente. Tud! Observando o orc que acabará de morrer, Angélica tinha uma expressão complicada no rosto enquanto olhava para Ren à distância. Você realmente teve que sacrificar seu braço para matá-lo. Olhando para a poça de sangue que estava escorrendo de onde sua mão esquerda deveria estar, Ren assistiu enquanto a chuva carregava seu sangue, removendo toda evidência de sua presença. Olhando para Angélica, Ren disse indiferente. Sim, esse foi o cenário mais rápido e silencioso que eu havia imaginado. Qualquer outro plano teria demorado demais. Ao ouvir a resposta de Ren, Angélica apenas teve uma palavra em mente. Implacável. Nos olhos de Angélica, o Ren atual era absolutamente implacável. Para que ela aparecesse atrás do orc e o atacasse de surpresa, Ren havia sacrificado propositalmente seu braço. Aquele que a tinha em sua forma de anel. Aproveitando o momento em que o orc estava ocupado olhando para Ren, Angélica se transformou em sua forma original e se aproximou dele por trás. Sem que ele soubesse de sua existência, ela o matou furtivamente sem causar muito alvoroço. Rápido e ágil. Essa foi a primeira vez que Angélica matou alguém cujo rank combinava com o dela tão rapidamente e silenciosamente. O plano de Ren era de fato mais rápido e eficiente, no entanto, teve o custo de um braço. E seu braço? Ao ouvir a pergunta de Angélica, olhando para seu braço amputado à distância, Ren disse indiferente. Posso reanexá-lo. Franzindo a testa, Angélica acenou com a cabeça. Ela entendia isso, pois havia métodos que poderiam ajudar a regenerar membros, mas o que realmente a deixava perplexa era o fato de que Ren não mostrava sinais de dor apesar de seu braço estar faltando. Ok. Plank. Virando-se, sentindo algo, Ren olhou para a porta da casa em frente a ele, que logo se abriu abruptamente, revelando as feições de um jovem orc. Ortus, o que aconteceu? Abrindo a porta de sua casa, Zornaralg chamou seu guarda-costas. No entanto, logo ficou sem palavras diante da cena diante dele. Primeiro, uma enorme explosão ressoou à distância, logo depois ele ouviu barulhos vindos do lado de fora da casa. Nem um minuto depois de ouvir os barulhos, ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou seu guarda-costas morto, frio, deitado no chão. Em cima do cadáver estava uma figura esbelta e pálida com olhos azuis profundos, cujo braço estava faltando. Ao lado dele, apareceu uma bela mulher com 2 chifres na cabeça. O que está acontecendo? Olhando friamente para Zornaralg, que estava em estado de choque, Ren olhou para Angélica e disse indiferente. Angélica, é sua vez. Sim. Faua. De repente aparecendo diante de Zornaralg, a figura encantadora de Angélica olhou friamente para ele. Um majestoso tom vermelho envolveu seu corpo, enquanto Zornaralg de repente se viu incapaz de se mover. Finalmente percebendo que Angélica eram demônios, Ornaralg gritou incrédulo. O que? Um demônio? Ignorando Zornaralg, virando-se para olhar para Ren, Angélica perguntou. Ele? Olhando apaticamente entre Zornaralg e Angélica, Ren acenou com a cabeça. Sim, mate-o. Com Angélica tendo recuperado a maior parte de seus poderes, Ornaralg estava praticamente morto. Especialmente porque ela estava um rank acima dele. Mesmo que ele fosse um gênio, sem preparações, superar a diferença de rank era algo que não poderia ser feito. Nem mesmo Ren poderia fazer isso. A menos que tivesse planejado muito antes, Ren não conseguiria derrotar alguém cujo rank era mais alto que o seu. Simplesmente não era possível. Virando-se enquanto caminhava em direção aonde estava seu braço, Ren disse friamente. Mate-o. Fazendo uma pausa por um segundo, pegando seu braço do chão, Ren tirou uma poção verde de seu bolso. Descapando a tampa da poção, Ren colocou o braço de volta onde deveria estar e bebeu a poção. Novamente olhando para Angélica, Ren disse indiferente. Mate-o e faça o mundo conhecer sua existência e sua presença. Mate-o e deixe Morra ser consumida pelas chamas da guerra. Sim. Acenando com a cabeça, voltando sua atenção para Zornaralg, que estava paralisado no lugar devido à sua habilidade,
Angélica levantou a mão e canalizou seus poderes demoníacos. Shua! Logo os arredores tremeram enquanto uma tonalidade vermelho escura emanava do corpo de Angélica. Quem é você? KGHH. Estendendo a mão e agarrando Zornaralg pelo rosto, Angélica canalizou seus poderes, e em breve, para o horror de Zornaralg, ele percebeu que seu corpo estava encolhendo rapidamente enquanto sua energia era rapidamente drenada de seu corpo. Lutando com todas as suas forças, Zornaralg gritou. Não! Me solte! Você não sabe quem eu sou. Eu sou o próximo CH. Calhe a boca e morra. Aumentando a intensidade de sua absorção, Zornaralg logo se viu incapaz de falar, enquanto sua resistência diminuía a cada segundo que passava. Logo, seu corpo encolheu completamente, fazendo com que ele parecesse cada vez mais uma múmia. Não muito depois, soltando um último suspiro, Zornaralg morreu. KGHH. Durante todo o tempo, ele não conseguiu nem mesmo lutar. Tudo. Jogando o corpo de Zornaralg para longe, Angélica sabia. Ela sabia que hoje marcava o começo do fim. Neste dia, as chamas da guerra envolverão Imorra, deixando apenas devastação em seu rastro. E tudo isso por causa de um homem. Rein Dover. Capítulo 175. A Vigília da Guerra de Morra e 1. The Author's POV. Já se passaram cerca de 10 dias desde que Kevin destruiu o armazém de alimentos e eu matei Zornaralg. E muita coisa aconteceu desde então. Rumble! 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 Observando à distância, milhares de orcs, todos equipados com armaduras pesadas e armas, marchavam em direção aos portões de Gud-Kodror. Uma aura opressiva envolvia toda a cidade enquanto a sede de sangue exalava dos corpos de cada um dos orcs ao longe. Assistindo ao espetáculo de longe, um leve sorriso surgiu em meus lábios. O plano foi um sucesso. Depois que pedi a Angélica para matar Zornaralg diretamente, tudo aconteceu como eu havia imaginado. Os orcs atribuíram a culpa aos demônios devido à energia demoníaca residual deixada nos corpos de Zornaralg e do guarda-costas. Antes de matar Zornaralg, eu havia pedido especificamente a Angélica para fazer isso, para que os orcs não questionassem quem havia matado Zornaralg. Além disso, com o fato de que Zornaralg foi morto ao mesmo tempo em que os suprimentos de alimentos foram destruídos, os orcs chegaram à conclusão de que os demônios eram os responsáveis pelo incidente, apesar de não haver evidências que sustentassem essa conclusão. Tudo estava perfeito. Bem, quase tudo. Se eu tiver que ser honesto, esses últimos dias foram bastante assustadores. Naturalmente, por causa do incidente, o chefe orc estava além de enfurecido. A aura que ele exalava nos últimos dias era algo de dar medo, pois toda vez que olhava para a torre no meio de Gud-Kodror, parecia que estava encarando a própria morte. E por causa disso, Kevin e eu não tivemos escolha a não ser nos manter em baixo perfil durante esse período. Cada dia parecia que mal havia oxigênio no ar. Sufocante. Observando o exército de orcs à distância, Kevin, que estava ao meu lado, olhou para meu braço, que estava enfaixado, e perguntou: Seu braço está realmente bem? Desde que Rein voltou de sua missão, Kevin percebeu o estado do meu braço. Embora ele não estivesse particularmente preocupado, já que braços podiam ser regenerados com poções modernas, Kevin estava preocupado que isso pudesse afetar nossos planos futuros, uma vez que eu estava ferido. Olhei para Kevin e balancei a cabeça. Sinceramente, dói pra caramba. Não estava mentindo. A dor que senti logo depois da indiferença do Monark quase me fez desmaiar. Foi mortificante. Era tão doloroso que eu não conseguia nem descrever a sensação em palavras. O que tornava as coisas ainda piores era que, mesmo após 10 dias, eu ainda não conseguia mover meu braço corretamente. Acho que pode ser algo como as terminações nervosas do meu braço não estarem totalmente conectadas, mas não tinha certeza. Não sou um especialista nesse tipo de coisa. Franzindo um pouco a testa, Kevin perguntou curioso: Quanto tempo você acha que vai levar até que você consiga usar seu braço normalmente novamente? Olhando para meu braço esquerdo por alguns segundos, pensei: talvez alguns dias. Não, isso era irrealista. A menos que eu consumisse uma poção avançada, não conseguiria ter o mesmo nível de controle que tinha antes. Embora meu braço estivesse realmente se curando, toda vez que eu movia, parecia que a eletricidade estava percorrendo. A sensação era quase a mesma de quando você acidentalmente bate no seu osso engraçado. Não era nada agradável. Observando meu braço por mais alguns segundos, Kevin assentiu com a cabeça. Virando-se, Kevin começou a olhar para os orcs à distância. Quais você acha que são as chances dos orcs vencerem? Sem hesitar, respondi. Praticamente nulas,
para ser honesto. Compartilhando um pensamento semelhante, Kevin balançou a cabeça. Eu também acho. Embora os orcs fossem fortes e ferozes, suas chances de vencer a luta não eram altas. Especialmente porque seus números eram muito inferiores aos dos demônios. Se eles fossem enfrentar uma guerra total contra os demônios, suas chances de vitória eram praticamente inexistentes. Podiam conseguir recuperar algum território, mas isso seria o máximo que conseguiriam, e isso custaria a vida de incontáveis orcs. Pensando até aqui, balançando a cabeça e olhando para Ren ao seu lado, Kevin perguntou: "E agora, o que vem a seguir?" Pondo a mão no queixo enquanto mergulhava em pensamentos, franzia a testa. Bem, agora que praticamente conseguimos realizar a parte mais difícil do plano, tudo o que temos que fazer a seguir é colher nossas recompensas. Bem, ainda não estávamos exatamente lá, mas quase. Embora essa tenha sido realmente a parte mais difícil da missão, infiltrar Cetin vai ser um grande desafio. Embora a maioria das forças demoníacas fosse enviada para enfrentar os orcs, ainda deixariam alguns dos demônios mais fortes para trás. A razão pela qual eu dizia que seria mais fácil do que o que acabei de fazer era porque havia uma grande chance de que os demônios mais fortes que residiam em Cetin não estivessem lá. Com o chefe Or como Ogug liderando a batalha, o líder dos demônios encarregado de Cetin não teria escolha a não ser se mover também. Caso contrário, eles estavam condenados a perder, pois ele era o único demônio nas proximidades que poderia lutar em igualdade de condições com Omogug. Ao ouvir a palavra recompensa ser mencionada, Kevin me olhou com uma expressão de surpresa. Recompensas. MHM. Vendo a surpresa no rosto de Kevin, enquanto ainda olhava para o exército de orcs à distância, continuei. Cura da maldição do quebra-mentes, é claro, e algumas outras coisas. Não se preocupe, também tem coisas para você. Surpreso, Kevin apontou para si mesmo. Eu. Sim. Vendo que eu confirmava, Kevin franziu a testa. Mas eu já consegui meu manual de espada 5 estrelas, não seria um negócio justo se eu pegasse algo. Ele já havia conseguido uma arte de espada 5 estrelas. Se ele pegasse recompensas, isso não significaria que o negócio seria injusto? Embora Kevin confiasse em Ren, ele estava apreensivo com a ideia de dever algo a alguém, pois isso poderia levar a situações complicadas no futuro. Observando Kevin pelo canto do olho, entendendo seus pensamentos, balancei a cabeça. Bem, se você não vai aceitá-lo, paciência. Vou deixar aqui, já que não tem utilidade para mim. Sem utilidade para você. Isso mesmo, por isso achei que você poderia usar. Você não precisa me dever nada se pegar. Era verdade. O item que eu estava dando a Kevin era algo que eu não poderia usar, então não fazia sentido mantê-lo. Apenas leve como um presente de um amigo. Surpreso, Kevin perguntou: "Nós somos amigos?" Sorrindo para Kevin, uma risada escapou dos meus lábios. Bem, já passamos por situações de vida ou morte, não seria estranho nos chamarmos de amigos, ou sou só eu? Não estava mentindo quando disse isso. Depois de passar muito tempo com Kevin e enfrentar muitas situações de vida ou morte, eu realmente o considerava um amigo. Olhando profundamente para mim, Kevin assentiu com a cabeça. Não, você está certo. Ele também sentia o mesmo que Ren, mas nunca se aprofundou muito no assunto, pois achava que talvez fosse apenas ele e que Ren o via apenas como alguém com quem fez um acordo. Honestamente, Kevin estava secretamente feliz por Ren sentir o mesmo que ele, já que, apesar de sua popularidade, nunca teve um amigo de verdade na academia. Ele estava bastante contente. Inconsciente dos pensamentos de Kevin, sorrindo enquanto olhava para ele à minha direita, provoquei. Então, você vai pegar a recompensa ou não? Sorrindo de forma amarga, Kevin balançou a cabeça. Eu vou pegar. Bom. Para ser honesto, o item deveria pertencer a ele de qualquer maneira, então era natural que ele o recebesse. Afinal, quanto mais forte ele ficasse, mais feliz eu estaria. Ele era quem tinha maior chance de derrotar o Rei Demônio, afinal. Embora eu reconhecesse que, se continuasse assim, haveria uma chance de eu conseguir estar à altura do Rei Demônio, com Kevin como apoio, eu não precisaria me preocupar muito. Desde que tivéssemos tempo suficiente para crescer. Mas se há uma coisa que aprendi depois de estar neste mundo nos últimos 7 meses, é que a vida é cruel. Quando você espera que algo aconteça, o mundo de repente te dá um tapa na cara e te apresenta um cenário fora de suas previsões, te pegando de surpresa. Portanto, parei de esperar. Se o mundo for jogar algo que não se encaixa no que eu imaginei, vou me tornar forte o suficiente para retaliar à altura. Não planejo mais ser passivo como antes.
Observando o exército que começou a sair da cidade, lembrando de algo enquanto olhava para Kevin, que estava ao meu lado, igualmente observando o exército à distância, disse: Espere aqui, ainda tenho algo a fazer, volto logo. Surpreso, Kevin perguntou: O quê? Para onde você vai? Eles estão prestes a sair. Olhando para o exército abaixo de nós, rolei os olhos. E daí? Não é como se eles estivessem correndo. Estávamos falando de um exército de milhares de orcs, cada um usando grandes armaduras metálicas volumosas. Não seriam as pessoas mais difíceis de seguir. Embora sim, seus corpos fortes permitissem que se movessem rapidamente, apesar do tamanho das armaduras, ainda levaria tempo para saírem, então ainda tínhamos meio-dia. Percebendo isso, Kevin coçou a cabeça envergonhado e disse: acho que você está certo. Quanto tempo vai levar? Cerca de 1 hora. Talvez menos, quem sabe? Certo, vou esperar por você. Beleza, até logo. Saindo da área em que estávamos, olhei para a distância enquanto um leve sorriso surgia em meus lábios e pensei comigo mesmo: espero que o que estou prestes a fazer a seguir corra bem. Dentro de um local escuro e confinado, ajoelhado no chão estava uma figura cujas mãos e pernas estavam amarradas por grossas correntes de metal que se conectavam até o teto. A figura estava com os olhos fechados, e se não fosse pelo leve movimento de seu peito, alguém poderia facilmente confundi-lo com um morto. Na escuridão, o silêncio dominava os arredores. Clank! De repente, o silêncio foi interrompido quando uma figura encapuzada entrou calmamente e parou bem diante da figura que estava ajoelhada. Observando a figura ajoelhada no chão, a figura encapuzada, cujas feições eram obscuras, chamou: Silug. KHRR. 1 minuto após seu nome ser chamado pela figura encapuzada, ele lentamente levantou a cabeça, e as feições da figura ajoelhada tornaram-se mais aparentes, revelando um orc branco com uma enorme cicatriz que atravessava metade de seu rosto. Seus olhos verdes, profundamente afundados, estavam um tanto turvos devido ao confinamento isolado. No entanto, a sede de sangue ilimitada escondida dentro deles não podia ser mascarada. Olhando para a figura encapuzada à sua frente, a voz profunda, porém sonolenta de Silug ressoou pelo espaço. Quem é você? Quem sou eu? Levantando a cabeça, a figura encapuzada disse lentamente: Alguém que pode te ajudar. Me ajudar. Assentindo com a cabeça, a figura encapuzada disse lentamente: Sim, posso te conceder liberdade. Liberdade. Levando alguns segundos para entender o que a figura encapuzada estava dizendo, após alguns momentos, Silug abaixou a cabeça e respondeu: Não desejo a liberdade. Indiferente à negação, a figura encapuzada falou novamente: Vingança. Posso te conceder vingança. Levantando a cabeça mais uma vez, Silug perguntou fraco: Vingança. Assentindo com a cabeça, a figura encapuzada disse novamente: Sim, posso te conceder vingança. Conceder-me vingança. Sim, posso te ajudar a se vingar de Omogug, o chefe orc. Ao ouvir o nome Omogug ser mencionado, como se alguma vida retornasse aos seus olhos, Silug perguntou: O que você disse é verdade? MHM. Fechando os punhos com dificuldade, Silug olhou profundamente para a figura encapuzada à sua frente. O que você quer em troca? O que eu quero? Sorrindo por trás do capuz, a figura falou lentamente: Em troca, quero sua lealdade. Não, isso não soa certo. Levantando a cabeça, as feições da figura encapuzada tornaram-se mais discerníveis, revelando um jovem pálido com olhos azuis profundos. Um humano. Olhando para Sigu, que o encarava com um traço de choque nos olhos, o jovem estendeu a mão e lentamente a fechou. Tudo o que você precisa fazer é ser minha peça.